Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar de ligação gênica. Vamos entender um pouquinho melhor sobre esse assunto? Qual das duas imagens abaixo representa a segunda lei de Mendel? A imagem A ou a imagem B? Então a gente já falou bastante de segunda lei de Mendel. Segunda lei de Mendel está representada na figura B, que a gente tem alelos para características diferentes, localizados também em cromossomos diferentes. Agora a gente vai começar a falar de ligação gênica, que é esse caso aqui, onde alelos diferentes estão localizados em um mesmo cromossomo. Isso a gente chama de ligação gênica ou linkage, ou ainda ligação fatorial, sintenia e vinculação gênica. Mas os nomes mais comuns são ligação gênica ou linkage, tá? Então, o ser humano tem cerca de 46 cromossomos, né? E cerca de 30 mil genes. Então, isso significa que cada cromossomo tem que ter mais de um gene, bem mais que um, né? Então, eles estão em ligação, a maior parte dos nossos genes. Quando a gente pensa em um organismo heterozigoto, ele pode estar arranjado de duas formas. Ele pode estar em arranjo cis, que é quando ele tem um dominante no mesmo cromossomo, um recessivo e outro recessivo no outro cromossomo, ou pode estar em arranjo trans, que é quando ele tem um dominante, um recessivo, um dominante e um recessivo. E eu represento a ligação gênica de três formas possíveis. Ou, por exemplo, azão, bezão, barra, azinho, bezinho, um caso aqui de arranjo cis, ou ainda pode ser entre parênteses ou com uma barra de divisão ali, tá bem? Está representando então ligação gênica. A ligação gênica tem a terceira lei da genética, que a gente chama de lei de Morgan. O que diz essa lei? Genes situados em cromossomos iguais tendem a se manter unidos de uma geração para a seguinte, apenas se separando pelo processo de permuta, cuja frequência reflete a distância relativa entre os referidos genes. Então é isso que está mostrando aqui, ó. Os genes que eles estão ligados, eles tendem a permanecer ligados quando eles vão formar os gametas. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 50% de chance de cada tipo de gameta aqui, que é o que está mostrando aqui. Comparando com a segunda lei de Mendel, que eu tinha 25% de cada possibilidade, agora eu vou ter 50% de cada, porque os genes estão em ligação completa. Mas existe também a ligação do tipo incompleta. Na ligação do tipo incompleta, alguns cromossomos acabam trocando um pedaço deles durante a fase da meiose, que a gente chama isso de crossing over, ou permutação. Então, olha o que acontece. Os cromossomos homólogos ficam tão próximos um do outro durante a divisão celular que eles trocam um pedaço entre eles. Então, geram dois gametas parentais, que são iguais aos originais, e dois gametas recombinantes, que são esses que trocaram um trecho de DNA entre eles. Aqui está mostrando um exemplo de recombinação. Então, faz de conta que ocorreu 20% de recombinação entre os gametas. Isso significa que eu vou ter 10% de cada recombinante, porque eu tenho dois tipos de recombinante, e o resto do meu 100% eu tenho que dividir por 2 também, que são os meus parentais. No caso do exemplo aqui, 40% de cada. Então, quando o exercício dá a taxa de permutação, lembrar de dividir essa taxa por 2, porque eu tenho 2 recombinantes possíveis, o que me sobrou é parental, que eu também tenho que dividir por 2, porque eu tenho 2 parentais possíveis. Agora, então, eu não tenho mais 50% de chance, eu tenho, dependendo da porcentagem de recombinação. No caso do exemplo, 40% de cada parental, 10% de cada recombinante. Quanto mais próximo estão dois genes, dois alelos, mais difícil é de ocorrer essa permutação, esse crossing over. Quanto mais distantes eles estão entre eles, mais fácil é de ocorrer, tá? Então, quanto mais longe, melhor, mais fácil de acontecer. Nesse vídeo, nós falamos sobre ligação gênica, também chamada de linkage. Espero que vocês tenham gostado e até breve.